Sejam todos bem-vindos a mais um Conversando com o Dinho Martins, e que prazer estar aqui novamente com vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like. Você sabe, isso é muito importante para o YouTube entender e distribuir o conteúdo para mais pessoas. Quer nos acompanhar no Spotify? Também fica à vontade, você encontra a gente por lá. Beleza? Hoje o nosso programa tem a honra de receber uma das figuras que eu tenho maior admiração, porque faz parte da minha adolescência, da minha pré-adolescência. Vou falar o nome, provavelmente vocês não vão saber, ó. Magda Santos. Se eu falar o outro sobrenome, vocês vão saber. Vou falar só esses dois. Certamente não, né? Mas é a nossa querida Maguinha Malta, que tem uma longa história e eu conto já já depois da nossa vinheta. Maguinha Malta, filha do nosso querido senador Magno Malta, que tem uma trajetória maravilhosa. Maguinha que, quem como eu, chego a ficar arrepiado, quem como eu conhece a banda Tempero do Mundo, sabe da importância da vida dessa menina, da música, da participação na banda Tempero do Mundo, desde as décadas de 90, e hoje, muito gentilmente, tirou um tempinho para estar com a gente aqui no Conversando com o Dinho. Seja bem-vindo, minha querida. Obrigado, Aldinho. Prazer estar com você, com toda a sua audiência aqui participando desse programa maravilhoso. Fico muito feliz. E, ele falou que me conhece desde a adolescência dele. Ele só não falou a outra parte, que eu também era adolescente, tá? É verdade, é verdade, é verdade. Ô, Maguinha, você começa a sua vida, você sempre conheceu a dificuldade das pessoas, porque o seu pai sempre fez muito trabalho social e você ativamente esteve Sim. ao lado dele nessa construção. Queria que você passasse um pouco de como é ser filho de alguém que escolhe viver em favor de outras pessoas. Pois é, Aldinho, essa realidade sempre foi presente na nossa vida, na nossa história, na nossa casa. Meu pai tem uma frase que ele diz, e é verdade, que quando eu e minha irmã Carla nascemos, nós nascemos nos braços dessa gente, dessas pessoas em recuperação, pessoas viciadas em drogas, né, tanto lícitas quanto ilícitas. E mais do que uma obra social, isso na vida do meu pai e da minha mãe sempre foi ministério, sacerdócio. Deus os chamou para isso. E a vida pública veio, né, na história do meu pai, depois de já ter uma vida inteira, longos anos, ajudando pessoas a se recuperarem do vício das drogas. Esse sempre foi nosso primeiro ministério, sempre foi o primeiro chamado do meu pai. Meu pai é pastor, mas Deus o chamou para pastorear essas ovelhas perdidas, não é? E trazê-las de volta. Meu pai fez seminário Batista do Norte, né, que era lá em Recife, na época ainda era solteiro, não era casado. Ao vir para o Espírito Santo, pastoreou uma igreja só em toda a vida dele, que foi a primeira igreja batista de Vila Velha. Até quero aproveitar para mandar um beijo para os nossos amigos, irmãos, gente que me viu nascer, crescer também, a minha irmã, e que são nossos amigos até hoje, pessoas que foram membros ali da primeira igreja de Vila Velha. Quando meu pai foi pastor lá, pessoas que meu pai fez o casamento e abençoou, consagrou os filhos dessas pessoas, assim como foi com a gente. Então, temos uma história ali na primeira igreja batista de Vila Velha. Paralelamente, quando pastoreava a igreja batista de Vila Velha, meu pai já fazia esse trabalho e não tinha para onde levar essas pessoas. Para onde essas pessoas iam? Para dentro da nossa casa. E as pessoas diziam: você é maluco, imagina, um casal de jovens. Meu pai acho que tinha 22 anos, minha mãe tinha 21, com um bebê recém-nascido em casa, que era eu, e com 2, 3 caras em recuperação, viciados em droga. Gente que meu pai muitas vezes pegava na cadeia. Enfim, a nossa vida foi assim até que mais tarde veio o projeto Vem Viver, que foi o sonho que Deus colocou no coração do meu pai, que veio a existir enquanto instituição muitos anos depois, mais tarde, lá em Cachoeiro de Itapemirim, e funciona até hoje, né? Lá onde funciona, onde está em Cachoeiro de Itapemirim, já existe há mais de 30 anos o projeto Vem Viver. O povo de Cachoeiro sabe muito bem, mas por lá, nesses mais de 30 anos, já passou gente do Brasil inteiro, e a gente fica muito feliz de poder ter sido, inclusive, pioneiro, né? Nisso. Naquele momento no Brasil não havia casas de recuperação. Hoje todo lugar tem bastante, não é? Mas naquela época não havia, então vinha gente do Brasil inteiro lá para o projeto para se recuperar. E a nossa vida, a nossa história foi essa. Tudo que aconteceu na nossa vida
tem a ver com isso, foi desdobramento disso, inclusive a banda Tempero do Mundo que você citou, porque nós começamos a tocar pagode para Jesus nas rodinhas lá no projeto com os internos, porque os caras vinham do mundo, estavam acostumados, né, com essa linguagem do samba, do pagode, e a gente começou a brincar ali, tocar com eles. Meu pai depois comprou um cavaquinho, as coisas começaram a acontecer e Deus colocou no nosso coração, no coração do meu pai, no nosso. Eu tinha acho que 11 para 12 anos na época, aprendi a tocar pandeiro, minha irmã gostava de cantar e meu pai disse: olha, nós não vamos afrontar ninguém, porque samba dentro da igreja é uma coisa altamente, Não, né, ultraje, inaceitável ultraje! naquela época. Então meu pai disse: olha, nós vamos evangelizar através do samba, nós vamos tocar nas ruas, no calçadão, nós vamos tocar lá com os internos do projeto, falar do amor de Deus para ele. Mas aí depois a coisa foi ganhando corpo, né, foi acontecendo e A aí galera comprou a comprou a ideia. ideia e aí meu pai, já como presidente da CPI do narcotráfico e deputado federal, isso já no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Ficou muito conhecido no Brasil inteiro, porque a CPI do narcotráfico fez um grande trabalho, prendeu muita gente no Brasil inteiro, prendeu mais de 300 pessoas, indiciou mais de 800. Então, o Brasil se lembra, era um tempo onde o brasileiro só se informava pela televisão, todos Sim. os dias tinha matéria nos jornais de todas as emissoras falando das prisões que a CPI do narcotráfico estava fazendo no Brasil afora, e aí as pessoas vinham entrevistar o deputado federal Magno Malta, que era o presidente da CPI do narcotráfico, e ele começava a contar a história dele, dizia que era um pastor que recuperava drogado e tinha uma banda de pagode. Pronto. Aí pronto. Aí isso chamou muita atenção, a gente começou a fazer programas de televisão, né? Fomos muito no Raul Gil, fomos no Gugu, tivemos muita oportunidade de evangelizar pelo Brasil aí através do samba. Foi quando você nos conheceu. Caramba, que história emocionante, maravilhosa. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo agora, que está acompanhando aqui essa nossa conversa com a Maguinha, tá se lembrando aqui, tá rolando. Eu tô olhando você falando, tá meio que rolando um filme na minha cabeça, né? Daquelas cenas e de como foi bom. Bom, você foi doutrinada, foi ensinada, forjada a ajudar pessoas. Isso. E agora, mais do que nunca, você entra numa outra etapa, num outro formato de continuar ajudando pessoas. Antes de falar disso, eu tenho que falar do rádio. Você achou que você ia escapar? O rádio, a Rádio A Cor da Vida, você tem um programa, ou tinha até Tenho. bem pouco tempo, o programa Som Brasil, né? Que é um programa diversificado, que justamente busca trazer uma linguagem um tanto quanto mais contemporânea, moderna, para atingir novos públicos. Isso aí. Sucesso absoluto. Eu sou freguês, ouvinte, sou do rádio e gosto disso. Obrigado, querido. Eu tô no rádio já há mais de 15 anos, graças a Deus. A rádio é uma paixão na minha vida e já estou no ar com o programa Som Brasil há mais de 15 anos na Rádio A Cor da Vida. Programa Som Brasil, porque nós sempre lá em casa, nós sempre fomos apaixonados pelo Brasil, né? E não à toa, não por isso Deus nos deu esse ministério, né? Isso é visível, né? Lembra de- da música? Meu país! De evangelismo, né? Através do samba, sempre enraizado nas coisas do Brasil. Minha irmã Carla sempre foi backing vocal do Tempero do Mundo. Depois, quando quis gravar álbuns solos, gravou 2 álbuns solos de música baiana, gospel, que são lindos, maravilhosos. Vou até fazer propaganda aqui, quem tiver nos assistindo, procura aí nas plataformas Carla Malta, Trio do Amor, você Tô vai esperando achar aqui, dona um Carlinha. trabalho lindo, lindo, de música baiana, falando do amor de Deus. E a gente tive o privilégio de produzir com o Léo Castro lá em Salvador, gravamos com os melhores músicos lá, e para eles também foi uma surpresa. Imagina aqueles caras que estão acostumados a gravar com todo mundo lá da Bahia, né, os artistas da Bahia. Nunca vi ninguém fazendo música baiana com letras falando de Deus. Então isso foi uma experiência muito legal que nós tivemos e sempre teve no nosso DNA, assim, da nossa família, esse amor pelo Brasil. E não por acaso é chamado, né, do meu pai. Meu pai é fruto de uma profecia quando ele tinha 12 anos de idade, lá no interior da Bahia, muito pobre, sem perspectiva nenhuma. Deus disse para minha avó, que era uma mulher de Deus, que meu pai seria senador da República. Então, desde quando ele tinha 12 anos de idade, ele já sabia que isso ia acontecer na Que vida dele. bacana. E nós, enquanto crianças, ouvíamos meu pai contar o testemunho dele antes de acontecer, né? Dizendo que ele tinha essa promessa que isso ia acontecer na vida dele. E, de fato, quando Deus disse a ele que chegou a hora de você entrar na vida pública, ele se candidatou a vereador lá em Cachoeira de Itapemirim, em 1992. Ganhou, e o primeiro discurso que fez
No dia que tomou posse, foi dizendo: só vou passar 2 anos aqui, porque depois eu vou ser deputado estadual, federal e vou ser senador da República, porque Deus falou para minha mãe quando eu tinha 12 anos de idade. Todo mundo achou aquilo Meio louco, né? totalmente louco, tanto que colocaram o apelido dele de senador. Na Câmara de Cachoeira, a galera tirava onda: "Olha o senador aí. Aí, ó. Os corvos, que eu costumo chamar. Hoje os corvos. senador pela 3ª vez", né? E faz um trabalho, assim, Porque exemplar. Deus cumpre suas promessas. Então, nós sempre tivemos esse amor pelo Brasil, a coisa da banda Tempero do Mundo. Quando veio a Rádio A Cor da Vida, nós já, com a banda Tempero do Mundo, já tínhamos gravado vários álbuns. E aí meu pai me disse: olha, você deveria fazer um programa na rádio chamado Som Brasil, tocar só os ritmos do Brasil. Eu falei: boa, legal. Nunca tinha feito rádio na vida, estava me formando, eu sou formado em publicidade e propaganda, e aceitei o desafio. Rádio é apaixonante, né? Você tá doido. Tô lá até hoje. É maravilhoso. Tô lá até hoje, O com seu o programa programa, Som Brasil. ele toca, até por causa do nome, né? Aí lá tem axé, tem forró, tem pagode. Claro, todas Tem as de músicas tudo. cristãs. Tem reggae, Mas nessas variações fora do comum, né? Exatamente. Porque senão também tem gente que quer botar o evangelho numa caixinha, né? Quer botar a igreja ou as diretrizes dentro de uma caixinha. Não, porque não Exatamente. pode. Quando, na verdade, a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então, assim, é para pegar o tabaco, é para pegar o tambor. Exatamente. A Bíblia vai falar de tudo isso. Como é que né? nós íamos perder essa oportunidade? A Rádio A Cor da Vida, no dial, ela é 102,9. Ela estava exatamente entre as duas, na época, as duas maiores rádios daqui. E é mais ou menos o meio do dial Então, ali, né? exatamente. Então, as pessoas ficavam pulando de uma rádio para outra, essas duas primeiras, seculares. E aí, quando A Cor da Vida chegou, para passar de uma para outra, as pessoas caíam na 102,9. O que a gente ia fazer para atrair essas pessoas? Nós tínhamos que atraí-las de alguma forma. O Legal. Evangelho de Jesus, ele busca atrair as pessoas, né? Ele não é para ficar preso numa caixinha ou dentro de 4 paredes de uma igreja. Jesus nos ensinou isso, né? Jesus ia até os leprosos, que tem conversa exatamente com esse trabalho que vocês desenvolvem, que seu pai Exatamente. iniciou com as prostitutas, com os drogados, com A os frase dele, endemoniados. eu vim para os doentes, resume tudo, né? Pronto, é isso. Mas aí, minha querida, então agora, feita aqui as devidas honrarias e apresentações de quem de fato é essa mulher abençoada, eis que surge um novo desafio na sua vida. Como é que é isso, hein? De repente, Maguinha Malta, pré-candidata a senadora, como é que a política entra na sua vida? Claro que através do seu pai, naturalmente, pelo trabalho, pelo enfrentamento, mas como é que você topa esse desafio? Eu vi numa outra entrevista você dizendo que já sentia uma chama, uma espécie de chamado para militar nesse campo também. Para ser talvez até uma sucessora aí do seu pai ou uma aliada num primeiro momento nessa guerra, nesse enfrentamento contra as trevas. Como é que é isso? Vamos lá. A política na minha vida é algo que eu achei que nunca fosse acontecer. Achei que é algo que não era um chamado meu. Que é algo que eu sempre ajudei, sempre fiz parte nos bastidores da história do meu pai, e acho que é válido dizer isso, né? Que nós que somos família, somos quem mais sofre e tem o ônus de você ter alguém na vida pública, fazendo vida pública com propósito e com temor a Deus, como meu pai sempre fez, né? De enfrentar grandes guerras que vesperos que ninguém nunca quis meter a mão. Primeiro foi a CPI do narcotráfico, depois como senador a CPI da pedofilia, quem não se lembra, não é? Que tudo que envolve legislação para prender pedófilos no Brasil veio depois da CPI da pedofilia. Até a CPI da pedofilia no Brasil não havia legislação para crimes cibernéticos no Brasil, são crimes cometidos no ambiente da internet. Então desnudou todo esse esgoto, descobriu-se que o Brasil era o segundo maior consumidor de pornografia infantil do mundo na internet. Tudo isso a CPI da pedofilia trouxe e foram tempos muito difíceis. Na CPI do narcotráfico, eu e minha irmã éramos adolescentes. Nós passamos nossa adolescente inteira andando com segurança, com polícia federal, porque era ameaça de morte uma atrás da outra. Meu pai saiu daqui num aviãozinho teco-teco, clandestino, que foi uma operação assim, altamente sigilosa, para ir lá na Colômbia buscar Fernandinho Beiramar, na época da CPI do narcotráfico, sabe? Então, assim, a gente recebeu muita ameaça de morte. Eu imagino, vocês estavam futucando o vespeiro, seu pai metendo a mão na cumbuca, como diria o outro, né? E depois veio a CPI da pedofilia,
De novo, continuou. Nós viajávamos o Brasil inteiro com a banda Tempero do Mundo, de ônibus nas estradas pelo Brasil, e viaturas de Polícia Federal com a gente. Tamanho era, assim, O risco. o risco contra a nossa integridade física, também minha mãe. Então, assim, a gente é quem primeiro sofre, a gente está na linha de frente, né? Eu acho que nada do que Deus usou meu pai para fazer na vida do Brasil teria acontecido se nós não tivéssemos ali a família, né? Junto, apoiando, abdicando. Como você falou no início, desde que a gente se entende por gente, eu e minha irmã, a gente sabe que a nossa vida existe para um propósito maior, porque nossos pais sempre nos ensinaram isso, né? De Certo. você muitas vezes ter que abdicar de você, do que você sonha, do que você acha bom para você, para o outro. Meu pai tem uma frase que ele gosta muito de dizer e que todo mundo que caminha com ele já ouviu em algum momento essa frase, com certeza, e nos ensinou isso, virou um lema da nossa vida. Que a sua vida só tem valor quando você decide investir a sua vida na vida do outro. Então, isso sempre foi um lema para nós de vida. Então, tudo isso que a gente passou de sofrimento, para nós era natural, porque assim, faz parte de um propósito maior, eu estou fazendo parte de algo muito maior. Então, toda essa construção, tudo isso que meu pai construiu na vida pública no Brasil, todo esse legado, nós ajudamos a construir, né? Nós fizemos Claro, parte claro, disso. claro. Nós Até fizemos porque parte dessa história, mas eu achava que não era, não isso ia não para a era linha algo de para mim frente. na linha de frente, sabe? Você seria sempre uma soldada ali da É, retaguarda. exatamente, mas foi quando eu tive uma experiência muito forte em 2015. Eu estava em Israel e Deus falou comigo, orando no Muro das Lamentações, para parar de resistir ao propósito dele para minha vida. 2 dias depois, nós estávamos dentro do da Parlamento de Israel, o primeiro Parlamento de Israel. Hoje é o Museu da Independência de Israel, lá em Tel Aviv. E ali você vai visitar, eles recriam a primeira reunião que aconteceu, uma reunião sigilosa no final da Segunda Guerra Mundial, para então acontecer a criação do Estado de Israel. Eles convocaram sigilosamente alguns líderes do mundo, né, para estarem nessa reunião, onde foi criado o Estado de Israel. E aí você vai lá, eles recriam, os móveis são iguais, eles colocam o áudio original daquela reunião, que nós temos o orgulho de ter tido um brasileiro chamado Oswaldo Aranha lá, sentado, Bacana. né, votando a favor da criação do Estado de Israel. E é muito emocionante aquele ambiente todo, tal, foi muito emocionante. No momento após ali, eu estava numa caravana peregrinando, estava com o meu pastor, quero aproveitar e mandar um beijo para o meu pastor Jucimar Ramos, que é Abraço, o pastor pastor. presidente da Igreja Apostólica Monte Sião, a sede da nossa igreja é em Linhares. O pastor Jucimar também é presidente do Ministério Bálsamo de Gileade, que é um ministério que assessora igrejas na área de cura interior e também de intercessão. Caminho com o pastor Jucimar já há mais de 20 anos, 22 anos está fazendo esse ano. E Maravilha. no momento ali depois que nós estivemos no Museu da Independência, um momento de oração, de palavra, tinha alguns profetas ali, e o meu pastor me disse, olha, eu tive uma visão com você aqui, enquanto nós estávamos aqui, eu via você entrando num lugar parecido com esse aqui, um lugar que remetia à política, e Deus me disse claramente que vai te usar na política. E aí eu me lembrei que 2 dias antes, eu orando, o Tinha Espírito tido Santo já tinha um me falado despertamento. sobre isso, sobre parar de resistir, porque eu resisti em que sentido? Normal. Você me encontrou aqui, e aí, não vai seguir a carreira do seu pai? Claro, Normal, né? Todo mundo pergunta. claro, Eu dizia, claro. não, não. Tá bom no rádio. Tá bom no rádio, tá bom na banda Tempero do Mundo, acho que eu vou nessa linha, meu negócio é música, comunicação. Mas, naquele momento, eu realmente decidi, tá bom, o senhor tá falando, minha vida tá nas suas mãos, e recebi aquilo da parte de Deus para mim e deixei acontecer, de verdade. 10 anos se passaram de lá para cá, de 2015 a 2025, foi ano passado, e em 2025 eu estava exatamente Comprando o barulho de nessa vez. condição de pré-candidata, né, ao Senado da República, mas foi algo que aconteceu assim, totalmente por mão de Deus mesmo. Quando Deus me disse isso lá em Israel, uma coisa que eu cheguei a falar, e eu falava sempre com o meu pastor, quando a hora chegar, eu sei que o sinal que Deus vai me dar que chegou a hora é quando Deus mudar o coração do meu pai, porque meu pai nunca nos quis na política.
Nunca Até nos por incentivou. conhecer as agrúrias. Por causa disso, nunca tá nos doido. incentivou, nunca quis. Quando as pessoas perguntavam para ele, e aí, suas filhas? Não, não quero minhas filhas envolvidas com isso. É uma vida muito dura, elas já sofreram o suficiente por eu estar, então não quero isso para elas e tal. E aí, ano passado, eu não me surpreendi porque já era uma promessa de Deus Claro. para mim, né? Meu pai me chamou para conversar e disse: olha, depois de muito lutar com Deus, porque eu já estou alguns dias sem dormir, e o Espírito Santo me acordando de madrugada, porque Deus está me dizendo que quem deve estar como candidato ao Senado é você. O que aconteceu? O nosso candidato ao Senado do PL, todo mundo sabe, hoje disso era o Gilvan da Era o Federal, Gilvan. né? Sim. Que é o nosso deputado federal. Mandar até um abraço para ele. Tem feito um grande trabalho, combativo, guerreiro. Tem sofrido as agruras da perseguição, né, Não é fácil política não. no Tá Brasil. Tem apanhando. sido muito perseguido, respondido a N processos, enfim. E o Gilvan era o nosso candidato ao Senado, mas ele decidiu que em 26 viria para a reeleição e não mais para o Senado. Isso aconteceu ano passado. E aí, a princípio, nós não entendemos muito bem, queríamos, ainda meu pai incentivou ele ainda a pensa mais um pouco, né? Acho que você deve ir, você é o candidato. Mas ele pensou e achou que realmente deveria vir para a reeleição em 2026. E aí foi logo após isso que meu pai disse que começou a ser acordado de madrugada, porque o Espírito Santo dizia a ele que eu deveria ser a candidata ao Senado. Samuel. E o Espírito Santo estava dizendo a ele exatamente isso. Olha, ela é seu Eliseu, passe sua capa para ela. Quando ele veio me dizer isso, me contar isso, assim, triste. De verdade, triste. Não, claro. Concordo e acredito piamente. Em lágrimas. Aí eu falei assim, então agora chegou a hora de eu te contar uma história. Ele não sabia até então dessa sua versão dos fatos. Não sabia nada dessa minha experiência lá em Israel, do que Deus tinha falado comigo. Caramba. Ele não sabia de nada. Isso é sensacional. Nem ele, nem ninguém na minha casa, nem minha mãe, nem minha irmã, minhas irmãs. Menina de Deus, que troço até de arrepiar. Só porque quem sabia era eu, o meu pastor e aquelas pessoas que estavam comigo ali, que presenciaram aquele momento. Você sabe que Davi Sasser, que eu imagino que você tem bastante Grande amigo nosso. amizade, tem uma frase que ele fala numa ministração de uma música Deus de Promessas, que ele fala que toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Exatamente. E aí, quando você fala isso, as coisas vão se encaixando, imediatamente me lembra aqui um pouco de Davi, que quando muito jovenzinho recebe um chamado, ninguém entende nada, mas se passa 40 anos até que ele se torna rei de Israel de fato. E você aí fala, né, 2015, o tempo passa, Deus testifica agora, num período mais recente, e as coisas começam a se encaixar. E quando eu falo começam a se encaixar, talvez alguém esteja nos assistindo agora, fala assim, não, mas é fácil, ela é filha do Magno, do senador, mas a gente sabe que nesse ambiente político não é assim que as coisas funcionam. Não. Há muita competitividade, briga por espaços, eu quero, eu posso, é minha vez, coisas do tipo. Mas quando Deus dá o direcionamento, a coisa ela vai meio que acontecendo, vai tudo se encaixando, vai tudo favorecendo. Foi literalmente assim. E é o que a gente está vendo acontecer. Cria-se uma crise institucional nesse país que me parece... Quem sou eu para dizer que Deus mandou a crise? Mas me parece que a crise oportuniza o debate. Sim. E se ela oportuniza o debate, Paulo vai dizer lá que é necessário que haja heresias para que os sinceros se manifestem. Eu acho que é isso, né? É muito isso. E eu acho que sim, todo esse lamaçal de corrupção, de injustiça que nós temos vivido no Brasil, e agora, por fim, nos últimos meses, né, de 2025 para cá, toda essa podridão que veio junto, como um avalanche, né, do rombo do INSS, junto com esse escândalo do Banco Master, e quando vai mexer, as coisas estão assim, as pessoas envolvidas no roubo aos aposentados e pensionistas do Brasil são as mesmas pessoas que estão dentro das instituições e que faziam parte também desse grande esquema envolvendo o Banco Master.
a gente vai vendo que é tudo uma teia só, e essa grande sangria do sistema para poder colocar uma pedra em cima das investigações, para poder abafar tudo, né? E se movendo para que, se unindo mais ainda para fechar, porque sabe que se cair um, Puxa tudo. é efeito dominó, né? É, Não vai, pelo que a gente tem visto, não vai sobrar ninguém, ou muito poucos que não tiveram envolvimento aí com o Daniel Vorcaro e tudo isso. Claro. Mas, paralelamente... Sicário já foi. Paralelamente, por que isso está acontecendo? O povo evangélico tem orado, os católicos têm rezado, e o povo de bem, os cristãos nesse país, que são maioria esmagadora, têm clamado a Deus que se levante em favor do Brasil, e eu tenho convicção que tudo isso que nós estamos vendo acontecer, vivendo, como você falou, tem a ver com isso. Faz parte de um movimento... Nós temos pedido a Deus que dê solução, então, na minha opinião, Deus está... Olha aí a solução, vou trazer tudo à tona, nada vai ficar escondido. Vou trazer tudo à tona, vou colocar tudo diante dos olhos de vocês, e a partir daqui vocês têm, então, as ferramentas para mudar tem até esse negócio. uns memes que rodam nas redes sociais que fala exatamente sobre isso, né? Pedir a Deus uma solução, ele me mandou o problema. Eu acho que conversa com isso que você tá falando, né? Tá orando, tá pedindo uma solução, você quer a solução, então eu vou mostrar os problemas para vocês. Exatamente. Que é a oportunidade que vocês têm de mudar. Porque há meses atrás, antes de todos esses escândalos, a nossa sensação era de uma impotência pior do que hoje, porque a gente olhava assim, o sistema, né? Esse consórcio com imprensa, a velha mídia, imprensa tradicional, STF, o governo, né? O PT e os seus partidos... Os puxadinhos, como seu pai fala. puxadinhos. Um consórcio assim. E a gente vendo as injustiças acontecendo, pessoas inocentes sendo presas, e tudo que nós vimos. E eles dando entrevistas e do alto, né, de seus tronos, não, está tudo bem, nós estamos defendendo a democracia é isso e tal. E a gente olhando assim, tipo, sem ter o que fazer e pensando assim, como é que vai dar fim num negócio desse? Na verdade, amordaçaram uma boa parte, porque nem falar está mais podendo, né? É. A gente tem sido ameaçado, pessoas têm sido presas por discurso. Aconteceu com o Daniel Silveira, depois aconteceu com o Carlos Zambelli. Vemos o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, um homem que nunca roubou um centavo de dinheiro público. Perdeu o mandato também. Um homem que nunca pegou um centavo de dinheiro público, está nessa condição humilhante, né? Feia coisa. As pessoas realmente fazendo de tudo para atentar contra a vida dele, porque essa que é a verdade, não é? Um homem doente estando sendo negado a ele tratamento. Não acontece isso com o pior estuprador ou narcotraficante que tiver em qualquer presídio de segurança máxima do Brasil. Não acontece. Se o cara tiver uma dorzinha, leva para o hospital. Hoje, inclusive, a defesa de Bolsonaro entrou com um pedido para ele fazer uma cirurgia no ombro. Parece que está apresentando um probleminha lá no ombro também. E a defesa... Ou seja, tem que ficar pedindo, quase implorando para fazer um tratamento de saúde. Exatamente. E aí, quando se concede uma prisão domiciliar, que deveria ser uma prisão humanitária devido às condições dele, ela tem prazo para terminar? Como assim? O homem é doente, tem inúmeras comorbidades. Inclusive, a maioria delas, se não todas, fruto de um atentado que ele sofreu de um militante de esquerda, que até hoje ficou por isso mesmo, tá tudo bem. Falaram que o Adélio é um doidinho e é assim mesmo, por isso mesmo fica. Então, assim, nós, há uns meses atrás, olhávamos para isso tudo e dizíamos assim, não tem saída, porque quem pode contra eles? Mas aí, o que aconteceu? O canhão de luz lá de cima falou, não, peraí, eu vou acender a luz e vou mostrar o que tá de baixo aí. É o que nós temos visto. Nós temos visto eles agora com muita dificuldade para se blindar, muito mais do que antes, porque todos esses escândalos, um ministro contraventor, Dias Toffoli, no Brasil é proibida a jogatina, é proibido ter cassino, mas ele tem. Não, desde que não seja do STF, pode. Mas ele tem. O outro tem um contrato de 129 milhões com um banco que o escritório da mulher dele nunca assinou nenhum papel para fazer nada por esse banco, né? Um lobista mesmo. E
Então, todas Mas essas o coisas... errado é Bolsonaro. É isso, mas só que quando a gente começa a ver todas essas coisas vindo à tona, a gente tem que pensar, olha, nós estamos pedindo a Deus solução. Isso é providência de Deus, não tenho dúvida. E os cristãos do Brasil, do Espírito Santo, também não devem ter dúvidas. Se você é católico, evangélico, mesmo espírita, nós não temos que ter dúvida de que tudo que estamos vendo no Brasil, Deus é quem está fazendo. Por quê? Para que venha a solução. Para que venha a solução. Isso aí eu tenho certeza. Edmund Burke fala que para que o mal prospere, basta o silêncio dos bons. Não precisa gritar. Se os bons se silenciarem, já é o suficiente para o mal prosperar. Agora, diante de todo esse cenário de conflito, você acompanha desde sempre o seu pai com perseguições, todas essas mazelas do sistema, onde encontrar forças para continuar e para aceitar tamanho desafio? Por que o Senado? Só porque Deus falou comigo. Só porque eu tenho uma promessa de Deus clara para mim de que Ele me queria nesse lugar, sabe? Uhum. Só por isso. Porque, de verdade, e eu posso falar porque não é de agora, a minha vida inteira eu vivi isso. Vou viver agora sendo eu na linha de frente, mas eu vivi a minha vida inteira isso. Você fazer política, estar na política, na vida pública, para cumprir uma missão dada por Deus, para ser alguém honesto, honrado, né, que tem princípios, não tá disposta a negociar seus princípios, seus valores no Brasil. É só ônus. É só ônus. Se já era lá atrás, quando meu pai começou, imagina hoje, nesse estado de coisas que nós estamos vivendo. Então, é perseguição, não é? É assassinato de reputação. E você tem que estar muito disposto. Se não for por um motivo maior, por um propósito infinitamente maior, não faz sentido. Quem que quer ser perseguido? Né? Quem que quer sofrer humilhação? Quem que quer, de repente, você estando em um mandato, tendo imunidade parlamentar, e você do nada pode receber uma busca e apreensão da Polícia Federal na sua casa e você pode ir preso, pode ir presa. Quem que quer isso? Loucura. É loucura, é loucura. Humanamente é loucura. Então, no meu caso, é porque realmente... E assim, eu fico muito tranquilo e à vontade de falar isso, porque a Bíblia, que é a minha regra de fé e prática, diz que o evangelho é loucura para os que perecem, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Então, assim, quando a gente fala isso, para quem não entende, parece loucura. Mas para mim é exatamente isso. Eu estou obedecendo, estou cumprindo uma missão. Lá atrás, em 2015, Deus me disse que esse tempo ia chegar. E em 2022, no início do ano de 2022, meu pai ainda não tinha voltado para o Senado. E um profeta de Deus chegou até mim e disse: sonhei com você. E Deus me disse que você vai ser senadora. Aí eu disse: eu acho que esse dia vai chegar. Deus já falou comigo lá atrás sobre isso. Eu acho que... Aí a energia vem, né? Eu acho que um dia isso chega, eu falei para ele. Mas meu pai ainda... Tem um caminho aí. Tá sem mandato, né? A gente espera que meu pai, esse ano de 2022, volte para o Senado. Eu acho que o propósito de Deus na vida do meu pai, para usá-lo na vida da nação brasileira, ainda não acabou. Então, quero que ele volte. Eu disse para a pessoa. Aí ele me ouviu falar isso tudo e falou assim: não, porque você não deixou eu terminar. Deus me disse que você vai ser senadora e vai ser em 2026. Aí eu... fiquei assim. Uau! Como lá em Israel a palavra que Deus me disse foi para parar de resistir, eu fiz um compromisso que eu não ia mais resistir a nada que se tratasse disso na minha vida. Então, eu somente ouvi e falei: amém, se Deus falou, ele vai fazer. E quando a hora chegar, ele vai catapultar, fazer as coisas acontecer de forma que eu vou saber que chegou a hora. Passou. E aí as coisas aconteceram. Em 2026 eu seria candidata a deputada federal na chapa do PL. Meu pai, depois de muito relutar, falou assim:
a gente precisa de mulheres que tenham condição de ter uma votação expressiva, né, na chapa, em 26, e você vai. Mas se aparecer alguém ali na frente que a gente vê que tem potencial também, então você nem precisa ir, não. Que Deus já vinha falando com ele, né? O pai brigando sobre ali, né? isso, mas eu falei, amém, eu tô na mão de Deus. Então, na minha cabeça, 2026 agora eu viria para deputada federal. E aí aconteceram movimento, todos esses movimentos alheios à nossa vontade, Claro. né? Então, por que o Senado? Você me perguntou por que o Senado. Qual é a leitura que eu faço disso? Esse é o momento, esse ano de 2026, é um momento crucial para a história do Brasil, onde o Brasil tem a oportunidade de começar um processo de reconstrução, que vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho, né? A gente Nós não somos pode longe demais. A gente não pode se enganar que isso vai ser do dia para a noite. Mas nós temos uma grande oportunidade, né? De voltarmos a ter um presidente de direita. Temos o nosso pré-candidato ao Senado, que é o Flávio Bolsonaro, primogênito de Bolsonaro, assim como eu sou primogênita do meu pai, que vai dar continuidade ao legado do pai dele. E nesse momento, o ator mais importante da vida do país é o Senado, porque a nossa Constituição diz que nós somos uma democracia, ou deveríamos ser, né, com 3 poderes harmônicos entre Por si. enquanto, nós estamos sabor democracia. Com 3 poderes harmônicos entre si. Já não temos isso há muito tempo. Ixi. Não são 3 poderes harmônicos entre si. É um poder que se sobrepõe aos outros, que é o judiciário, através do STF. E a Constituição também diz que tem um poder que tem o poder e a autoridade de trazer o reequilíbrio se a balança desequilibrar. É o que a Constituição vai chamar de pesos e contrapesos. E esse poder é o Senado da República. E o que nós precisamos nesse ano de 2026 no Brasil é termos maioria de conservadores, gente comprometida de verdade com os valores e princípios, principalmente gente que teme a Deus, não é? Dispostos a fazer o que tem que ser feito nesse momento, que é realmente fazer impeachment de ministros do STF que estão ali usando a toga, usando aquela posição para fazer coisas que já ultrapassou assim, totalmente as prerrogativas do que um ministro Deve estar entrando mais um aí nos próximos STF dias, né? faz, não é? Deve estar entrando. O Bessias tá em Pois vias de, né? Pois é. Olha só o que está prestes a acontecer, né? Cada dia que passa entra mais um militante de esquerda no STF, porque é isso que são. É verdade. São militantes de esquerda, né? Estão ali fazendo política e hoje mandam e desmandam, fazem no Brasil o que querem e já passou da hora do Senado fazer esse contrapeso, né? Colocar esse freio. Ah, Maguinha, por que não coloca? Porque nós não temos maioria lá. E nós precisamos de maioria, e é bom até para que a audiência entenda isso, nós precisamos de maioria, porque com a maioria nós fazemos o presidente da casa. Com a maioria, nós teremos o presidente do Senado. Tem muitas pautas, inclusive andamento de processo de impeachment de ministro, que é pauta exclusiva do presidente. Se o cara não quiser fazer, se não quiser colocar para andar, não coloca, como nós vimos Rodrigo Pacheco fazer, O que como tá nós lá estamos agora, vendo né? Davi Alcolumbre Ele falou fazer. que nem com 81 Nem com 80, assinadora, tipo assim, nem com a dele. Ou seja, nem se eu mesmo assinar, eu não vou Então, colocar. assim, os caras estão lá escarnecendo do povo brasileiro que votou, que colocou aqueles senadores ali, senadores, deputados federais, como se não fossem nada, porque é tudo resolvido na base da canetada. E por isso eu disse que a importância do Senado para o Brasil nesse ano de 2026 é gigante. É gigante. No ano de 2026, Deus está dando a nós brasileiros de bem a oportunidade de começarmos esse processo de reconstrução do Brasil. Porque a primeira coisa é voltar a ser uma democracia. Porque enquanto a gente não voltar a ser democracia, o que vai acontecer? O que vai dar certo? O que vai poder andar? Fica difícil. Não é? Para voltar a ser difícil. democracia, precisamos ter 3 poderes harmônicos entre si e precisamos colocar esse poder, que é o STF, que está subjugando os outros, colocar no seu lugar. Só vamos fazer isso com impeachment de ministros esses que a grande maioria dos que estão ali
tem motivos de sobra, né, para serem impeachmentados. Tudo que nós vimos, já falamos aqui, motivos de sobra. Mas temos que ter um presidente do Senado. Vou aproveitar para fazer aqui o que eu tenho feito por onde eu passo aí. Por favor. Aonde eu vou, eu já estou lançando a candidatura do meu pai, do senador Magno Malta, para presidente do Senado em 2027, porque o Senado da República, a cadeira de presidente do Senado da República, nesse momento, nessa legislatura que vai começar em 2027, realmente Precisa de um corajoso. Não é para qualquer um sentar. Tem que ter coragem para sentar naquela cadeira. Tem que ter disposição. Não pode ser alguém que tem medo, alguém que tem rabo preso, não é? E por ele eu posso falar. Por ele eu posso falar. Não só isso, a experiência de estar no 3º mandato de senador, conhece aquela casa, né? Conhece a história, porque viveu 3 mandatos ali dentro, imagina, viveu, né? É um livro de história ambulante já, né? Certamente. De tudo que aconteceu em Brasília nesses últimos anos. Para usar uma terminologia dessa cultura popular woke aí, tem lugar de fala. Exatamente, exatamente. Então, assim, infelizmente lá, hoje, os que têm coragem e que têm feito o enfrentamento como tem que ser, olhando nos olhos de Davi Alcolumbre, olhando nos olhos de ministros do STF falando o que tem que falar, são meia dúzia no máximo. Meia dúzia no máximo, e nós precisamos de maioria de verdade. Agora, para a gente trazer isso aqui um pouco mais para a nossa cena capixaba, para a gente já encaminhar para o final aqui, eu queria que você me ajudasse a entender um pouquinho desse nosso desafio aqui no Espírito Santo, que já se mostrou um estado de direita, os números nas últimas eleições mostram isso, mas há aqui eu diria uma conta que não está fechando quando a gente tem alguns atores, nomes mais vinculados à esquerda, que acabam seduzindo, atraindo, use o termo que quiser quem está assistindo. Como é que é isso? O nosso eleitor está meio confuso, está precisando de informação, ou ele não sabe o que é direita ainda, porque ele fala que ele é de direita, quando o assunto é presidência da República ele vota à direita, mas quando o assunto é legislativo ele migra aqui para outros nomes que defendem um espectro mais ligado à esquerda, centro-esquerda talvez. Olha, a minha leitura com relação a isso é que eu penso que a polarização no Brasil, no âmbito nacional, está muito cristalina já. Há bastante tempo, desde a última eleição de 22, né, para presidente, está muito cristalina. As pessoas, quando elas vão votar em presidente, em senadores, em deputados federais, é cristalino para elas. Deputado nem tanto, mas já avançou bastante. Mas a polarização é muito cristalina quando se trata do âmbito nacional. Quando vem para o estadual e até nas eleições municipais a gente vê isso, que as pessoas ainda não enxergam tanto essa polarização, que ela existe quando se trata do âmbito estadual e municipal. Quando vem para o âmbito estadual e municipal, ainda tem muito aquela coisa daquele voto assim, vou votar porque fulano é meu amigo. Vou votar porque o pai dele era amigo do meu pai. Vou votar porque arrumou um emprego para minha filha. Sabe? E aí, ainda não está tão claro. Mas da mesma forma que essa polarização existe e acontece hoje no Brasil, nós temos direita e esquerda, nós temos um centro que é camaleão e pode se tornar direita ou esquerda de acordo com a conveniência, e é isso que tem levado o Brasil para o buraco, porque, infelizmente, esses que trabalham com oportunismo em época de eleição são maioria lá. Sim. Então a balança lá pende para onde eles forem. Se eles resolverem ser base do governo, é o que tem acontecido, não é? Centrão, sim, base do governo, a gente perde no enfrentamento das nossas pautas. E aqui as pessoas ainda têm aquela ilusão daquele voto com relação... Voto com coração e não com a razão. Exatamente, e tendem a achar que isso está longe de nós, essa corrupção, isso essa roubalheira é lá em Brasília, né? Aqui não, aqui no estado não, né? O Espírito Santo em 2022 foi proporcionalmente um dos estados onde Bolsonaro mais teve voto, sim,
mas elegeu um governador de esquerda. É isso que é o conflitante na minha leitura. Mas eu penso que de lá para cá, 4 anos já se passaram. Cada ciclo que passa, as pessoas vêm amadurecendo mais e têm visto as consequências disso. Porque nós, enquanto capixabas, temos visto as consequências disso. Do que é você ter um governo de esquerda, não é? MST invadindo terra todo dia no nosso estado. Militância ideológica, ideologia de gênero dentro das escolas. Militância religiosa, perseguição aos cristãos dentro das escolas técnicas, das universidades. Não é só em Brasília, está aqui, está diante de nós. Nós temos visto isso. Por isso que eu penso que a cada ciclo a gente amadurece mais. E eu penso que o povo capixaba está muito maduro hoje, nesse momento. Já entendeu muita coisa que em 2022 não entendia. Por exemplo, é um bom gestor, é um bom governador. Ok. No cargo de governo, a pessoa vai ser um gestor, é isso que ela faz. Até porque é executivo para todos. Mas né? num cargo legislativo, essa pessoa não vai ser gestor, essa pessoa vai ser um parlamentar. Sim. Né? Que vai estar ali para aprovar projetos de lei de acordo com as ideologias, com as suas crenças. Inclusive, nós temos um caso aqui no estado... Que vai estar lá, nesse momento que o país está, quando nós formos pensar em Senado, até em termos nacional, nós temos que pensar quem é que vai sentar na cadeira do Senado e quando tiver lá no Senado processo de impeachment de ministro, vai ser contra e vai ser a favor. Tem gente aí que já declarou que é contra. Aí né? complica, né? Já O eleitor tem que estar atento a essas coisas. Exatamente, mas eu acho que é um processo de amadurecimento muito grande. Nós temos um caso aqui, né? O senador Fabiano Contarato, do PT, que quando ganhou a eleição à época não era do PT ainda, era de um outro partido, e que defendia pautas de direita, inclusive. Fez um movimento muito ligado à direita à época. Conservador, sim. Por ser delegado, né? Exatamente. Só que ao chegar lá, virou a casaca e tirou a máscara. Aí complicou o negócio, né? É por isso que eu digo que a cada processo eleitoral, o eleitor vai amadurecendo, porque as pessoas vão vendo. As pessoas não estão alheias. Nós não vivemos mais naquele tempo em que ninguém dava a mínima para a política, né? O povo brasileiro tem acordado a cada dia e tem entendido que se nós não estivermos por dentro do que está acontecendo com a política, meu pai tem uma frase que eu amo: quem não faz política sofre política. Boa. Porque tudo passa pela política, então se no mínimo você não buscar, mesmo que você não queira se envolver, se você não buscar se inteirar, ler, entender o cenário, o que está acontecendo, não tem perspectiva. Vai virar presa fácil, né? E não tem perspectiva de mudança para você, para sua família, para os seus negócios, porque a política atinge diretamente a nossa vida. Aqui no nosso programa, a gente tem uma parte final aqui que tá muito doce, né? Eu gosto de dar uma apertadinha aqui nos convidados. Então aqui, você já participou do Raul Gil, lá tinha Pra Quem Você Tira o Chapéu. Aqui eu não posso usar esse nome, que senão o vovô Raul me briga. Não dá processo, né? Mas a gente tem aqui um Fala Aí, que é o que você pensa de pessoas ou de situações. Eu vou começar com a temperatura mais alta, para a gente poder ouvir aí de forma objetiva, de forma sucinta, o que você pensa a respeito de cada uma dessas figuras. Vamos começar com a primeira aí, produção? Esse aí tá dando pano pra manga, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Esse aí... É sua meta? Com certeza. Isso aí é certo. Isso aí é certo. Será uma honra histórica para mim. Não é? Vai votar com galhardia, né? Será uma honra histórica, imagina. Ao lado do meu pai ter o prazer de votar a favor do impeachment desse hoje ministro, mas que na verdade é o maior violador de direitos humanos da história desse país. E é um dos maiores violadores de direitos humanos do mundo. Esse rapaz aí. Complicado. A gente não pode falar muita coisa não, senão ele derruba até meu canal daqui a pouco. Vamos lá. Próximo. Aí, ó. Mais um possível... Não vou dizer que é possível colega, que talvez ele nem vai ganhar a reeleição e não estará lá em 2027, quando você eventualmente venha obter o seu êxito para ser senadora. Mas esse camarada aí tá engavetando ou tá segurando muita coisa, né? Omisso, né? Omisso. Infelizmente faz o jogo.
tá dentro desse consórcio que se blinda, né? Que tem tentáculos em todas as instituições. Tá com ele. Ele colocou sigilo nas entradas do careca do INSS no Senado. Por quê? É. Senhor Davi Alcolumbre. Aliás, eu acho um tanto quanto injusto até, porque o cara vem de um estado que para ser senador, ele precisa de pouco mais de 100 mil votos, né? Eu acho um tanto quanto injusto. Não é? E ainda está na posição de presidente da casa. Presidente do Congresso do Nacional. Congresso Nacional. As duas casas No juntas. estado que é pequeno, população lá, né? Acaba Eu que concordo com bate você. a meta rapidinho e aí fica fácil. Fácil. Enfim. Vamos lá. Essa democracia tem muita coisa a explicar pra gente. Governador do estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço. Você achou que ia ficar só lá em Brasília, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Assumiu agora no lugar do Renato Casagrande, que se licenciou, provavelmente será candidato ao Senado. Nós já Sim. falamos todo o contexto aqui, né? Dessa candidatura, inclusive. É pré-candidato a governo, né? Sim, a Do reeleição, estado. no caso, né? De Enfim, qualquer eu forma, falei- tem eu- feito alguns movimentos aí, já nomeou algum pessoal aí em secretarias que tem algum posicionamento diferente daquilo que você acredita, por exemplo, né? Exatamente. E assim, a Bíblia fala, pelos frutos você conhece a árvore, não é? O Espírito Santo tem um governo de esquerda. Isso está bem claro nos movimentos, ainda que não nas palavras, porque o nosso governador atual, Ricardo Ferraz, tem feito um esforço enorme para descolar a imagem do PT. Isso é uma Mas- coisa que o capixaba você não verá nessa É. processo eleitoral de 26, tá? Depois lá na frente você me diz. É. Você não vai ver ninguém chegar pra você com a bandeirinha vermelha assim, falando, vota em mim que eu sou de esquerda. Você não vai ver, não. Aí Depois. O pessoal vai chegar pedindo. pedindo voto vestido de verde e amarelo. É. Ninguém tem vai isso. vestir, vai botar a bandeirinha vermelha nem camisa vermelha, não. Isso aí eu garanto. Eita, falou a voz da experiência. Fiquemos alertas. Vamos aqui. Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, envolvido inclusive numa polêmica recente aí, foi para um lado, foi pro outro, a volta dos que não foram no final das contas. Não conheço pessoalmente, não tenho amizade, sou uma cidadã de Vila Velha, né? E que tenho visto lá, são muitas obras que o governo Casagrande colocou em Vila Velha por conta Da aliança. da aliança, da parceria deles. Tenho só a dizer a respeito de uma declaração infeliz que deu a nosso respeito, a nós de direita, né? Ah, são idiotas, algo assim, ficam gritando, parecem uns retardados, Putz. tal, esse negócio de direita e esquerda e tal. Então, isso chateou bastante o povo de Vila Velha. Vila Velha é uma cidade conservadora em sua maioria. As votações, né? Lá nas eleições passadas já tem mostrado isso. Uhum. Então, aquela coisa que eu falei. Muitas vezes a gente não se atenta para esse estado de polarização que não está só lá. Ele vem de cima para baixo, ele está aqui também. A gente precisa conhecer de fato, ver os frutos das árvores para a gente entender, né, de que lado que ela tá. Eu, particularmente, eu até tenho uma simpatia pelo prefeito de Vila Velha, gosto dele. Aliás, os prefeitos de Vila Velha, tanto o Neucimar quanto o Max, o Arnaldinho, os mais recentes para citar aqui, são pessoas que eu tenho alguma simpatia. Mas esse movimento atual aí, eu confesso que eu não gostei, não entendi não. Ficou meio estranho aí. Mas foi a volta dos que não foram, né? Foi tipo isso. Tipo Já isso. foi. Tipo aí, vamos lá. Aí, esse daí tá... Ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, está no momento como pré-candidato a governo do estado também, tem aparecido bem nas pesquisas no que diz respeito aí ao enfrentamento ao atual governo. Uhum. Como que você avalia aí? Acho que o pessoal de Vitória, pelo menos algumas pessoas que eu conheço de Vitória, falam que tá fazendo um bom mandato como prefeito, mas, assim, ainda não é claro para mim. Eu sei que ele não é alguém de esquerdista, isso eu sei que ele não é, mas eu acho que ele tem
s- buscado se comunicar de uma maneira geral com o povo conservador, mas para se comunicar com o povo conservador, você tem que ter coragem de se expor nas pautas que são Colocar caras o dedo em algumas feridas. para o povo conservador, não é? Uhum. E principalmente ele que vem de um histórico, inclusive muito bom, né? Quando foi Sim. delegado da vara da criança e do adolescente, né? Um delegado, conhece justiça, conhece os trâmites, sabe mais do que ninguém que o Brasil não tem mais Constituição. E eu acho que quem é de bem na vida pública hoje não pode se furtar em falar que nós não vivemos uma democracia, que nós temos no STF ministros corruptos, que precisam ser impeachmentados. Precisa dizer que nós precisamos de anistia ampla, geral e restrita para os nossos irmãos, quase 2.000 pessoas que foram presas injustamente, né, pelos atos do 8 de janeiro, que estão levando penas de 14, 17, 22 anos de cadeia por tentativa armada de abolir o Estado Democrático de Direito, pessoas que estavam armados com bandeiras do Brasil, terços e bíblias na mão. Então, assim, não há como você se posicionar pelo conservadorismo, pela direita, sem encarar essas pautas de frente. Então, se eu tivesse que... Tá precisando calibrar. Eu acho. Tá precisando dar uma calibrada ali no discurso. Eu acho que essa seria uma calibrada boa. Enquanto delegado, acompanhou muito meu pai nas audiências públicas que fazia aqui no estado, todos contra a pedofilia, né? Na CPI dos maus tratos. E fez realmente um ótimo trabalho. Foi candidato a deputado estadual, apoiado por nós. Depois virou prefeito e aí seguiu seu caminho. Mas nós temos um histórico. E até porque Legal. temos esse histórico e conhecemos a pessoa dele, Sim. eu acho que é momento, e na verdade até já passou, de encarar de frente essas pautas para que fique bem claro para as pessoas. Porque é momento de que o eleitor quer que as coisas fiquem claras. Quem é quem nesse processo? E para que o povo conservador, que eu penso que é com quem ele está buscando falar, entenda, esse aí é dos nossos, tem que se manifestar. Tá certo, tá certo. Vamos ver aqui. Ah, já foi o último, tá certo. Essa é a opinião da nossa pré-candidata a senadora Maguinha Malta, aqui no Conversando com o Dil Martins. Pré-candidata, eu já ia falar senadora, mas vou profetizar então, né? Senadora, que assim seja. Queria que você deixasse uma mensagem então aqui para o nosso amigo que está acompanhando o nosso canal, para a gente fechar o nosso programa de hoje, nessa câmera aqui. Quero agradecer a você mais uma vez pelo convite. Disponha sempre. E dizer a você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que é um ano decisivo para o Brasil. É um ano onde realmente nós estamos tendo da parte de Deus a oportunidade de mudar a história, de pelo menos começar a mudar a história do nosso país. E essa mudança tem a ver comigo, com você, cidadãos. A nossa consciência. Esse ano, quando a gente for para o processo eleitoral e que você tiver a oportunidade de ir às urnas, você fazer isso de acordo com a sua consciência, de acordo com o futuro que você espera para os seus filhos, para os seus netos, para as suas próximas gerações. Porque se nós, em 2027, né, passando por esse processo eleitoral de 26, a gente não começar de fato esse processo de reconstrução do Brasil, vai ficar muito difícil. A gente está assim, à beira de um abismo imenso. E eu penso que, como falei aqui, que Deus está nos dando uma grande chance de darmos uma volta, né, e caminharmos em outro rumo para que nós tenhamos um futuro digno, um país livre e voltemos a ser uma democracia e um país rico, um país próspero para as nossas futuras gerações. Acho que tudo isso que o Brasil tem vivido já está muito além de simplesmente esquerda e direita enquanto ideologias. Você está vendo, quando você vai no supermercado, você está vendo a realidade dura no seu bolso, que você não compra mais as mesmas coisas que você comprava antes com a mesma quantidade de dinheiro. Nosso dinheiro está altamente desvalorizado, a economia do país está acabada diante de tanta corrupção que nós temos visto. E nós, de fato,
precisamos fazer uma reflexão de que tipo de país nós queremos construir. Nesse caso nosso, vai ser reconstruir para deixar para as nossas futuras gerações. Conversamos hoje aqui com Maguinha Malta, pré-candidata ao Senado. Fique atento, a gente está aproveitando para levar as informações. Busque, acompanhe, esteja com a gente. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu oi, o seu comentário. E se quiser acompanhar a gente também no Spotify, estamos lá à sua disposição. Obrigado então, Maguinha, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.